relatório final da transição de governo sobre o cenário atual do país após inúmeros retrocessos e desmonte de Bolsonaro em seu governo foi apresentado pelo Gabinete de Transição nesta quinta-feira, 22 de dezembro, ao presidente Lula. Produzido por 32 grupos técnicos temáticos, coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por Aloysio Mercadante, o documento entrega um diagnóstico do país para que haja uma reconstrução após a devastação cometida pelo governo de Jair Bolsonaro. Em meio ao anúncio de nomes que comporão o novo governo, o presidente Lula tornou público o relatório do grupo de transição. Durante 45 dias, cerca de 1.200 pessoas participaram dos 33 grupos de transição do governo. A equipe fez um levantamento minucioso do processo de desmonte do Estado brasileiro e das políticas públicas em âmbito federal levada a cabo pelo governo de Bolsonaro. O grupo de transição concluiu que a herança do governo Bolsonaro é a desorganização do Estado e o desmonte dos serviços públicos essenciais. Esses processos foram contínuos, abrangentes e sistemáticos, sendo parte do seu projeto político e ideológico de redução e enfraquecimento institucional do Estado. Para atender às suas necessidades de sustentação política, em 4 anos, o governo Bolsonaro furou o teto de gasto por 5 vezes, gerando gastos no valor de cerca de 800 bilhões de reais. As consequências são bastante perniciosas, não apenas no que diz respeito à estruturação do Estado, mas também no que toca ao comprometimento de direitos e políticas públicas, de modo geral. Ao final, é a própria população brasileira, em especial a parcela mais vulnerável, o povo mais pobre, a que mais vem sofrendo com a ausência ou precarização dos serviços públicos promovido por Jair Bolsonaro e seu governo. O legado dos 4 anos do governo Bolsonaro é perverso. Ele deixa para a população o reingresso do Brasil no mapa da fome. Hoje são 33 milhões e 100 mil pessoas, 100 mil brasileiros, que passam fome. E 125 milhões e 200 mil pessoas, portanto mais da metade da população do país, vive com algum grau de insegurança alimentar. Os cortes no orçamento da saúde para 2023 são da casa de 10 bilhões e 47 milhões de reais, o que inviabiliza programas e ações estratégicas do Sistema Único de Saúde, tais como Farmácia Popular, Saúde Indígena e o programa HIV/AIDS. Isto sem contar a fila dos atendimentos especializados, que cresceram de forma vertiginosa após a pandemia. Na educação, o governo Bolsonaro mostrou todo o seu descompromisso com o futuro do país. Cortou deliberadamente recursos, não contratou a impressão de livros didáticos, colocando em risco a qualidade do ano letivo em 2023 e contribuindo para ampliar a evasão escolar que cresceu com a pandemia da Covid. O governo Bolsonaro congelou durante 4 anos em, pasmem, 36 centavos por aluno a parte da União para a compra de merenda escolar. Sob o governo Bolsonaro, o Brasil bateu recorde de feminicídios. As políticas de igualdade racial sofreram severos retrocessos. Produziu-se um desmonte das políticas de juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país. Na estrutura ocupacional no setor público federal, o assédio institucionalizado, a precarização laboral, a redução de pessoal, os 7 anos sem reajuste para o funcionalismo tornaram mais precário o serviço prestado à população. É claro, a falta de planejamento impediu a modernização da gestão pública, com o esvaziamento completo do PPA e suas estruturas e funções de gestão e burocracias que lhes são correlatas. A dimensão da participação social em âmbito governamental sofreu paralisações e retrocessos institucionais em praticamente todas as 3 grandes áreas de políticas públicas para o desenvolvimento nacional, ou seja, o desenvolvimento social e garantia de direitos, o desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Houve claro retrocesso participativo e o desmonte dos principais instrumentos e mecanismos de relacionamento do Estado com a sociedade. Quanto ao legado do governo Bolsonaro no âmbito das políticas ambientais e climáticas, é notório o rebaixamento organizacional e a falta de compromisso com os acordos firmados pelo Brasil no âmbito internacional. A destruição ambiental nos 2 últimos anos foi a maior em 15 anos.
Em 4 anos, o governo Bolsonaro destruiu 45 mil quilômetros quadrados com desmatamento, isso só na Amazônia. O programa de desestatização caracterizou-se por decisões erráticas que implicaram na desnacionalização patrimonial e perda de soberania nacional, desarticulação dos investimentos públicos e indutores e multiplicador dos investimentos privados e do próprio crescimento econômico. Os consumidores de energia elétrica poderão pagar uma conta que pode chegar a 500 bilhões nos próximos anos. Isso em razão de uma série de ações tomadas pelo governo Bolsonaro no setor elétrico. No tocante às relações federativas, o governo Bolsonaro foi responsável pela maior crise do sistema federativo desde a redemocratização. A união provocou desunião, observou-se o enfraquecimento dos elos federativos em torno das principais políticas setoriais da área de desenvolvimento social e garantia de direitos. O exemplo maior foi o papel desarticulador do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19. No que diz respeito à relação entre os 3 poderes do Estado e o respeito aos preceitos constitucionais, a Presidência da República adotou atitudes de enfrentamento aos demais poderes, bem como a ação contínua de enfrentar os marcos legais do regime democrático. Já com relação à política externa brasileira, o governo de Bolsonaro isolou o país de seus vizinhos e dos âmbitos multilaterais. E não pagou, por exemplo, contas a organismos internacionais, deixando o país sem voto nestes fóruns. Sob a égide de Bolsonaro, constata-se um profundo rebaixamento e desprestígio internacional do Brasil no concerto das nações. A partir dos levantamentos realizados pelos grupos de trabalho da transição, é possível compreender a extensão e a complexidade desse desmonte do Estado brasileiro e o quanto ele é nefasto para a população, em particular, os mais necessitados. Aqui no canal apresentaremos em uma série de vídeos, a partir dos dados dos grupos de trabalho da transição, demonstrando por áreas, saúde, educação, assistência social, enfim, em todas as áreas das políticas públicas, como em 4 anos, de 2019 a 2022, Bolsonaro e o bolsonarismo destruíram a estrutura e as políticas do governo federal. Acompanhe a série de vídeos Relatórios da Transição, ou Como Bolsonaro destruiu o Brasil em 4 anos de mandato.